Amém, povo de Deus? Deus se faz presente em nosso meio. Eu quero glorificar a Deus por essa linda oportunidade que Ele tocou no coração dos nossos apóstolos, para eu, esse ano, ter essa honra de poder ministrar uma palavra de Deus neste tempo tão importante e precioso, que é o aniversário de 20 anos de nossa igreja, Peniel Church. Em julho, vai fazer um ano, né? Estamos aqui em julho, e parece que eu estou aqui esses 20 anos, porque essa igreja é de fato uma família. Se você puder, e você que entende o jargão dessa casa, que amamos a Deus e somos apaixonados por pessoas, aplauda bem forte o nome do Senhor. Obrigado, pai, obrigado, mãe, muito obrigado, Deus abençoe. Vamos abrir um tema, Isaías capítulo de número 11, versículo de número 1. Isaías, capítulo de número 11. Você me ajuda, meu teclas? Vamos dar lugar na terra. Isaías capítulo de número 11, versículo de número 1. Tudo pronto aí, Samuel? Já eu te chamo aqui. Se eu posso ler, diz amém. Amém. Gente, estou com a camiseta aqui. Camiseta de 20 anos da nossa igreja. Eu quero glorificar a Deus pela vida da pastora Mites, pastor Robson, que me deram esse presente tão lindo. Que Deus abençoe, tá? Amo vocês. Amém? Eu quero a versão NVI, para todos os textos que for citado, tá? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. E você diz amém. Amém. Nós estamos diante de um texto conhecido pela igreja, lido pelos pastores, pelos apóstolos. Na sexta-feira, nosso bispo, amigo Robinho, falou muito sobre o azeite e falou sobre uma pessoa específica em que Deus, Ele observa o ou a uma. Ontem, no sábado, o nosso apóstolo falou sobre raízes. E o pregador que logo veio após, o pastor ministrante, ele falou sobre azeite. E hoje eu quero pregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração sobre o ramo. Amém? Amém? Redobre sua atenção, por favor. No ano 586 a.C., aproximadamente, o rei Nabucodonosor, o filho de Nabopolassar, vem sitiar a cidade de Jerusalém, cujo propósito é exterminar a cidade de uma vez por todas e dar cabo de tudo quanto pôs, desde o reinado de Davi até o tempo presente, o povo haveria conquistado. Não só por uma fragilidade espiritual, mas por um motivo espiritual da parte de Deus para conduzir o povo. Deus tem uma decisão: chamar Nabucodonosor de meu pastor, para colocar o povo na rédea novamente. Qual o resultado disso? Exílio babilônico. Esse exílio babilônico se dá não por uma hipótese, mas por uma verdade. Qual é a verdade? É que o reinado de Davi, aqui e agora, 586 antes de Cristo, aproximadamente, ou antes do nascimento de Cristo, o reinado de Davi parece ter o seu fim. Esse reinado físico começa a entrar em estágio de extermínios. Estivemos aqui em 12 quarta-feiras falando sobre as 12 portas que foram derribadas. É exatamente sobre este contexto. Antes da reconstrução das portas, os muros de Jerusalém e de Judá, as portas, ou as 11 portas, exceto a porta das águas, foram destruídas para que Nabucodonosor olhasse e falasse assim: destruir,
de uma vez por todas o reinado de Davi. Esse reinado de Davi aqui representa, em Isaías capítulo de número 11, versículo de número 1, o tronco de Jessé. Repita aí comigo, o tronco. Então nós temos que pensar que esse tronco foi exterminado. O tempo se passa porque esse tronco foi exterminado pelo menos 500 anos e 80 aproximadamente antes de Cristo. Esse tronco, ou esse reinado que representa Davi, sendo exterminado. Alguém olha e diz, o tronco agora se secou. Tem jeito para o tronco seco? Alguém olha na biologia natural do tronco, da natureza, vai dizer, não, se secou, acabou, é o fim do tronco. Só que passa-se o tempo. Passando-se o tempo, Davi não sabia, nem os descendentes dos reis que sucederam o trono desse tronco que agora se secou, não sabiam. Mas os profetas em sua valia partiram de um princípio. E qual é um princípio? Parecia ser o fim, olha para cá, parecia ser o fim do tronco. Parecia que o tronco iria ficar seco e a história do reinado de Davi por seus sucessores iria terminar. Só que Isaías tem uma decisão, presta atenção. Isaías tem uma decisão no seu capítulo de número 11 e o versículo de número 1, de profetizar que o tronco não seria um tronco seco, mas que a partir desse tronco um ramo iria surgir, iria brotar um ramo sobre esse tronco. Eu sei que vocês estão ligados, vocês vão projetar para mim Isaías capítulo 11, versículo de número 1, e olha o princípio que tem esse texto. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, ou seja, de Davi. Um renovo brotará em suas raízes. Então o que parecia ser um fim, o que parecia ser um tronco seco, o que parecia ser raízes secas, o que parecia não diagnosticar um nascimento através daquele tronco, de repente veio o profeta Isaías e decidiu profetizar dizendo que aquele tronco, por mais que para muita gente não tinha jeito, mas para uma palavra profética nos céus, aquele tronco teria jeito. Foi lido aqui, mas eu preciso dizer, projete aí Jó, capítulo 14, versículo de número 14, versículo de número 8 e 9. Você me ajuda a pregar? Sozinho eu não consigo. Amém. O que está escrito em Jó, capítulo de número 14, versículo de números 8 e 9? Suas raízes podem envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão, mas ao cheiro da água brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Ok, então nós temos uma percepção. E qual é a percepção? Fica aí. E qual é a percepção? Mesmo que o tronco morra, ao cheiro das águas, parece que vai surgir vida desse tronco. O homem tem uma projeção natural. E qual é a projeção natural do homem? A projeção natural do homem é que através do seu sêmen, a semente em uma terra, logo se gera um filho. Por quê? Porque isso é a lógica natural. É a semente do homem na terra da mulher, que se surge um filho. Só que para esse tronco, para ele receber renovos sobre si, e surgir o nascimento desse tronco que parecia ser seco, que parecia não ter mais valia de vida, para esse tronco parece que não foi um sêmen sobre a terra, mas foi as águas sobre este tronco que lhe deu a valia de vida novamente que precisava. Eu pergunto e você responde de modo natural, sem levar para o espiritual. Natural. A água, ela tem o poder, quando o morto, ou alguém coloca no morto,
coloca a água na sua boca, ela tem o poder de trazer a vida de volta para aquilo que já morreu. Vocês são muito inteligentes. A água não tem esse poder. É por isso que esse texto, ele é tão edificante e espiritual. Porque o homem natural que peca e morre, nesse mesmo Jó, capítulo de número 14, ele tem um destino. Qual é o destino? A morte. Só que para esse tronco que morreu, há um diagnóstico diferente. Qual é o diagnóstico diferente? Ao cheiro. Água tem cheiro? Se água não tem cheiro, vamos ao texto original hebraico. Ao vapor das águas, que quando sobe da terra, que liga nas raízes, essas águas são tão poderosas, levando agora para o âmbito espiritual, elas são tão poderosas, que essas águas têm o poder de invadir as raízes e dizer, para o homem morreu. Mas já que Isaías profetizou que desse tronco vai brotar um renovo, o renovo parte a partir da água. Eu sei que aqui tem uma igreja inteligente. A pergunta é: quem é essa água na Bíblia Sagrada? Nós sabemos que é a palavra, mas também é o Espírito. O Espírito Santo está olhando para o tronco e está dizendo assim: o diagnóstico é de morte. Só que eu vou lá no Novo Testamento, no ventre de Maria, porque o tal cidadão noivo dela, que se chama José, faz parte do tronco que parecia estar morto. Mas já que essas águas que Jó profetizou, que visitam as raízes, são águas intensas, que vai fazer brotar um ramo novo, dito pelo profeta Isaías, então o Espírito Santo olhou para Maria e disse assim: o negócio vai ser o seguinte, tem um ramo que vai nascer aí desse tronco. Por quê? Porque para mais de 500 anos atrás, o tronco, Jó profetizou, que mesmo estando curvado, seco, sem vida, um renovo através do vapor das águas brotaria. E o Espírito Santo tem esse poder do que a água natural não tem. Que poder que o Espírito Santo tem? De pegar o crente espiritual, fazer com que dentro das raízes dele, ele possa se mover e receber vida novamente. Pastor, eu não consigo mais me levantar para exercer o ministério, eu não consigo mais retornar como antes na igreja, eu não consigo mais voltar atrás para ser o vaso que eu era antes, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração: o Jesus que nasceu como ramo lá, nasceu aí, nasceu aí, nasceu. Só que essas águas, já nós voltamos para o esboço, mas está vindo revelação então. Só que essas águas, elas não são águas do cotidiano natural. Por quê? Porque numa fotossíntese, as águas como vapor sobem da terra, se englobam nas nuvens, as nuvens se carregam, e as águas que vieram de baixo como vapor, se envolvem nas nuvens carregadas, e depois são despejadas de cima, e nós chamamos isso de chuva. Só que não teve chuva para o tronco. Grita por quê? Porque quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz nas raízes. E nas raízes é coisas que Deus faz que ninguém vê. Nas raízes a mídia não mostra. Nas raízes, no sofrimento, nos desertos, ninguém vê. Mas lê aí, Samuel, Gênesis 2:6. Não está aí não. Gênesis 2:6. Gênesis 2:6. Gênesis 2:6. Lê, Samuel. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície a do solo. Fonte não é um vapor agora. No Gênesis começa como fonte, porque o Espírito Santo para um tronco ele é vapor, mas para uma igreja ele é fonte. E se ele é fonte para uma igreja, quando ele quer avivar uma igreja onde ninguém vê, que não é uma igreja famosa, que não tem muito dinheiro, que nós é favela, irmão, que todo mundo olha e fala assim: ah, não vai dar em nada. Aí contudo, uma fonte fluía da terra e
irrigava a superfície do solo. Por quê? Porque quando Deus quer te envolver no secreto, lá no Gênesis, Ele já tinha feito isso na sua vida. Ninguém te viu, mas tem água aí. Ninguém te viu, mas tem água aí. Tu que minaracandarabas. A pergunta é possível? Porque esse tronco que Isaías profetiza no seu capítulo de número 11 está morto. E Jó profetiza que mesmo um tronco estando morto, encurvado, ao cheiro das águas, ele recebe vida e brota ramos ou renovos sobre esse tronco. Tem vida no tronco, mas a pergunta é numa fotossíntese, ou melhor, numa biologia natural do tronco. O tronco que morreu e as suas raízes se secaram, tem a possibilidade de vida? É por isso que a igreja precisa entender que nós somos espirituais. Porque o que para o homem vai morrer nas drogas, para Deus ele olha e diz, é vida. O que o homem diz, vai morrer na cachaça, aí Deus olha e diz, é vida. Vai morrer lá no Carandiru, aí Deus olha e diz, vou soltar semanas antes. Para quê? Para gerar vida. O que Deus olha e diz, vai morrer na rebelião, aí Deus solta, aí você perdeu um olho, perdeu uma perna, aí alguém olha e diz, como é que ele consegue vir na igreja? É porque Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua história. Deus sabe quem é você. Em meio às dores, ao anonimato, um rio, uma fonte fluiu, e o tronco que estava para morrer deu ramo, deu ramo, deu ramo. Só que tem uma questão. O tronco agora, pela profecia, ganha vida, e a vida do tronco está no Novo Testamento. Só que a pergunta é, desse tronco brotou um ramo. A pergunta que não quer calar, esse tronco pôde dar um ramo? Sim. A resposta é sim. E o porquê pôde? Simples. Porque o que é espiritual, o que é antimatéria, o que é divino, envolveu a matéria. E envolvendo a matéria, o tronco que estava seco foi visitado por umas águas que ninguém viu. A terra se umedeceu e um ramo surgiu. O ramo surge, o nome desse ramo é Jesus. Amém? 1, 2, 3. 1, 2, 3. É para falar Jesus. Amém, vale. Jesus. Agora observe que, se esse ramo representa a Jesus, Samuel, um ramo sempre continuará sendo um ramo? Não tem como. Vai. Não tem como. Por quê? Prega, eu quero que você pregue. Porque o ramo foi feito para crescer e não para ficar parado. Você não deu glória a O ramo foi feito para crescer e não para ficar parado. Porque aquilo que Deus começa a dar crescimento não pode parar. Não pode. Porque o que começa no secreto, quando Deus decide mostrar, não pode parar. Não pode parar. A igreja do Senhor não foi feita para ficar no secreto, mas quando ela fica, quem vai ler? Aleluia. Por que a igreja ou Cristo não pode ser um ramo que continua sendo um ramo na sua espécie e na história? Porque ele começa em Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 1. Ele começa como um ramo que brotou para trazer renovo, certo? Só que em João, capítulo de número 15, versículos de números 1 e 2, olha o que o ramo se tornou. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai
é o agricultor. O 2. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. Peraí, então quer dizer que quando Cristo se tornou a árvore, com 30 anos, no seu ministério, sendo a videira verdadeira, Ele deu a possibilidade, que para que através dele, que era um ramo, que se tornou videira, a igreja pudesse ser os ramos, que está conectado à videira. Ô irmão, quem é de Bíblia, levanta a mão. Porque os ramos que está conectados nele, olha o que ele faz. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Agora, lê a parte B. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então espera aí. Então quer dizer que Cristo sendo o ramo perfeito de Deus, quando se tornou a videira verdadeira, e os ramos que a igreja estavam, eu estou imaginando esse ramo aqui, e os ramos que a igreja está conectado, quando as uvas começaram a cair os seus cachos, Cristo olhou para os ramos e disse: está se parecendo comigo. Por quê? Porque ramo que não dá fruto significa que é um galho seco que precisa ser cortado e lançado no fogo. Só que aqui é uma igreja que não quer um fogo estranho. Aqui não é uma igreja que quer um fogo fulminador. Aqui é uma igreja que emana, transborda frutos de justiça. Então vamos lá. O Cristo que era um ramo se tornou a videira. Só que tem um processo para ele chegar no período da videira. Grite qual? Qual? Grite qual? Qual? O primeiro processo desse ramo é que esse ramo foi planejado na eternidade. 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Não. O nascimento desse ramo foi profetizado no Antigo Testamento. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isaías capítulo de número 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ô Samuel, sabe o que é lindo? É que na eternidade, enquanto o tronco estava morto na terra, o diabo gritou: o reino de Davi caiu. O reino de Davi caído, existe uma igreja caída. Só que antes que o adversário coloque o endereço dizendo o reino dessa igreja sempre será considerado um reino caído, Deus vem com um novo endereço e diz: do Espírito Santo uma virgem vai gerar um ramo. Aí esse ramo, nós lemos, foi planejado na eternidade, antes de Maria nascer, antes de José nascer, antes da igreja nascer, antes da Bíblia for escrita. Ele olhou e disse: o ramo já está preparado. O ramo já está preparado. O ramo. Só que para cumprir o nascimento desse ramo sobre esse tronco, demorou 42 gerações. Mateus capítulo de número 1, versículo 17. Maestro, piano, por favor. Tire o pad, o strings e piano em Lá, por gentileza. Lá maior. E eu nem sei o que eu estou falando. Mateus capítulo 1, versículo 17. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então, quando o tronco foi dissipado, 14 gerações se passaram. Aí o que era fim
foi o concretizar de uma profecia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que para você é o fim, Para você é o fim. para Deus é o início de uma palavra profética. Para Deus é o início de uma palavra. Diga para ele, recebe aí. Recebe aí. Diga, recebe aí. O ramo nasceu, Samuel. Lucas capítulo de número 2, do versículo de número 5 ao versículo de número 12. Lê para nós, por gentileza. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho, falando de José. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos. Envolveu em Panos. Guarda isso, repita comigo: envolveu em panos. Envolveu em panos. Diga de novo: envolveu em panos. Envolveu em panos. Guarda isso aí, continua. E colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Agora olha o 12, olha o 12, vai. Isto servirá de sinal para vocês. Servirá de quê? De sinal. Repita aí: sinal. Sinal. Agora continua, só o 12. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é o Rei dos Reis, não é? Em Apocalipse capítulo de número 19, para as bodas do Cordeiro ele não chamará noiva, ele chamará de esposa. Então quer dizer que todo rei como esposa vai ter uma rainha esposa, que somos eu e você, a igreja. Só que esse ato de estar envolto ao pano, que ele olha para os pastores, o anjo brada, olha para os pastores e diz: e isso lhe será por sinal, um menino envolto aos panos e colocado numa manjedoura. É ele olhando para uma sociedade impura. Repita aí: impura. Só que ele vai olhar para uma sociedade impura através dos panos que enrolou o menino numa manjedoura. Ele vai fazer da impura uma rainha. Ezequiel capítulo de número 16, versículo de número 4 ao versículo de número 13. No dia do seu nascimento, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para limpá-la, nem esfregada com sal, nem enrolada em panos. Nem o quê? Enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve compaixão suficiente para lhe fazer qualquer dessas coisas. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois foi desprezada no dia que nasceu. Então eu passei perto de você e a vi debatendo-se em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse: viva! Fiz que você crescesse como a planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu, e se tornou a mais bela das joias. Os seus seios se formaram e o seu cabelo cresceu, mas você ainda estava completamente nua. Mais tarde, passei perto de você, e quando olhei para você, vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a aba da minha veste sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Eu a banhei com água e enxuguei o seu sangue e ungi você com azeite. Também vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias de couro fino. Eu a vesti de linho fino e a cobri de roupas caras. Adornei-a com joias, coloquei braceletes em seus braços e um colar em seu pescoço, e um anel em seu nariz, brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Ao 13. Assim você foi adornada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho e de tecido caro e bordado. A sua comida era mel, azeite e farinha da melhor qualidade. Você ficou extremamente linda e chegou à realeza. Quando o bebê foi envolvido numa manjedoura, os panos que envolveu o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele olhou para mim e você e disse: tu era impura.
No seu nascimento você foi concebido em pecado, mas você passou por todo esse processo. E quando eu voltar, eu tenho uma notícia para ti. Sabe qual é a notícia? Tu vai ser minha rainha. O ramo pega a impura que é a igreja. Eu estou sentindo isso aqui. O ramo nasceu. Pai, o ramo nasceu. Para que esse ramo foi envolvido em panos? Para que esse bebê foi envolvido em panos e posto numa manjedoura? Para que a impura se tornasse rainha. Para que a igreja recebesse adorno e vestes de excelência. Só que o garoto que foi posto numa manjedoura, manjedoura aqui quer dizer coxo, o lugar onde os bois se alimentavam. Ele serviu de comida para os bois no mundo espiritual, só que sendo alimentos para os animais, porque para os homens nós éramos vistos como seres irracionais, animais sobre a terra, meros pecadores. No mundo espiritual, para o diabo, nós éramos animais fadados ao fracasso e à condenação. Só que aí, depois que o garoto foi colocado nessa manjedoura ou nesse coxo, sabe o que aconteceu? Nos céus, dos céus para a terra. Leia Samuel. A celebração ou a comemoração que aconteceu no nascimento deste ramo. Lucas capítulo de número 2, versículos de números 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Eu terminei agora. Teve festa ou não teve? Teve festa ou não teve? Só que, por que teve festa para esse ramo? Porque ele não é só um ramo. Ele é um ramo, uma raiz, que também é considerado uma estrela. Eu vou repetir. Por que teve festa nos céus? Por que tudo resplandeceu? Porque ele é um ramo que se tornou uma estrela. Mateus capítulo de número 2, versículos de números 1 e 2. Leia. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles viram a estrela dele na onde? No Oriente. Oriente significa tudo que é do alto. Eu vou de novo. Tudo que é do alto. Que a estrela não brilha para si só. A estrela aponta quem ele é. É a estrela que vai apontar a verdadeira estrela. Só que antes de sabermos o Cristo que é estrela, que se finda no Apocalipse capítulo de número 22, dizendo que ele era a estrela, quem é esse Cristo? Até o João, na ilha de Pátimos, dizer que ele é a resplandecente estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo de número 1, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a fiel testemunha. No Apocalipse capítulo de número 2, ele é o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No Apocalipse capítulo de número 3, ele é o que exorta as 7 igrejas da Ásia. No Apocalipse capítulo de número 4, ele é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. No Apocalipse capítulo de número 5, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o seu livro e desatar os seus 7 selos. No Apocalipse capítulo de número 6, ele é o verdadeiro dominador.
No Apocalipse capítulo de número 7, Ele é o Cordeiro Santo que nos apacentará um dia. No Apocalipse capítulo de número 8, Ele é o Deus que recebe a oração de todos os seus santos em um incensário de ouro. No Apocalipse capítulo de número 9, Ele é o Deus que exerce juízo sobre todos os ímpios da terra. No Apocalipse capítulo de número 10, Ele é o Deus que tem segredos. No Apocalipse capítulo de número 11, Ele é o Deus que dará poder às duas testemunhas na grande tribulação. No Apocalipse capítulo de número 12, Ele é um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. No Apocalipse capítulo de número 13, Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. No Apocalipse capítulo de número 14, Ele é um semelhante ao Filho do Homem. No Apocalipse capítulo de número 15, Ele é o Cordeiro que receberá cânticos dos seus santos. No Apocalipse capítulo de número 16, Ele virá como um ladrão. No Apocalipse capítulo de número 17, Ele é Senhor e Rei, e vencerão todos os que são chamados, eleitos, fiéis. Cadê a igreja de mão levantada para dar glória? No Apocalipse capítulo de número 18, Ele é o Deus que julgará a Babilônia. Olha a Deus no Apocalipse 19, olha quem o ramo é. Ele é o esposo que vai levar a sua esposa para as bodas do Cordeiro. No Apocalipse capítulo de número 20, Ele é o grande juiz do trono branco. No Apocalipse capítulo de número 21, Ele limpará do teu olho, do teu olho, do teu olho, do teu olho todas as lágrimas. E no Apocalipse capítulo de número 22, Ele é o que diz: eu sou o ramo de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Pegou, pegou, pegou. Pastor, o que é que Deus está falando? É que o ramo continuou brotando seus renovos e não parou aqui, porque o ramo está na eternidade. Se põe de pé, se põe de pé, se põe de pé. Fica aí, fica aí. Eu quero que você seja profeta nesse momento. Deixa as luzes acesas. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Estou na autoridade do Espírito Santo. Toque para brincar, não. Olho no olho. Olha para ela e diz assim: você está pensando que você vai morrer? Você está pensando que seu ministério vai morrer? Está pensando que seu dom vai morrer? Brotou um renovo na Peniel Church no ano de 2026. E esse renovo hoje está impactando quem tem ministério e parou faz tempo por causa da fraqueza, por causa da dificuldade, por causa da própria incredulidade do coração. Só que o renovo brotou. Eu vou repetir: o renovo brotou. O renovo brotou. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que o diabo olhou, soprou no seu ouvido e falou assim: já era, você não prega, você não canta mais, acabou para você. Eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero chamar você aqui na frente. O diabo olhou para você, soprou no seu ouvido e falou assim: acabou. É o fim. O inimigo queria te envergonhar, porque lá no mundo ele fez e desfez de você do jeito que ele quis. Só que hoje Deus te colocou nesse culto. O Espírito Santo te trouxe ao vapor das águas e você entrou na fonte. Só que você não entrou nessa fonte à toa, não. Você entrou nessa... Eu preciso dos obreiros aqui, viu? Vai acontecer um negócio de Deus aqui.
Espírito Santo brotou. Renovo sobre você. Eu quero chamar você que tem ministério. Dê um passo aqui à frente, eu quero orar por sua vida. Corre. Corre. Deus falou comigo que tem. Tem uma ali, pode vir mais para frente. Vem mais para frente. Corre. Ligeiro, a hora. Vem. Eu quero chamar você que tem ministério. Não acabou para você não. Vem. Larissa, você está fazendo o que aí? Vem. 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 Estou na autoridade do Espírito Santo. Vem. Eria candarabas. Uria candorinanas. Vem, ó, vai ocupando lugares aqui, ó. Isso. Vem para o altar, vem pro altar.